Hello, Godgers, Nina Dabai, e o que vocês não me pedem que eu acabo não fazendo? Vocês são terríveis, né? Hoje, então, como vocês viram o assunto, eu vou falar sobre aborto, tá? Aborto, pra mim, já começa como um tema super polêmico, e já não gosto muito de falar sobre isso. Aliás, eu acho que tudo que é muito polêmico na internet parece que eu não gosto de falar, né? Tão simples quanto isso. Mas vamos lá. Eu não vi nada a respeito do aborto. Tem alguns temas pra mim que eu não gosto de ficar perdendo muito meu tempo com isso. Mas tem hora que vocês gostam que eu fale sobre artistas, sobre separações de famosos, coisitas mais. Mas eu falei assim, como eu não assisti nada, porque a primeira coisa, eu tô trabalhando muito, e segundo, é aqueles típicos temas, sabe? Que, tipo, eu acabo não me importando. Então eu deixo isso pra lá. Eu vi algumas coisas assim por alto, tipo, parece que o PL é uma coisa que foi direita. Então eu não sei. Sabe o que eu vou fazer aqui hoje? Eu vou pegar, abrir o que era antes, o que eles estão falando, qual que é a mudança da proposta, e eu vou dar minha opinião, tá? Então vai ser meio que com base na lei. Vou ler a lei e vou dar minha opinião pra vocês. Então, assim, as opiniões das pessoas, né? Talvez opiniões mais políticas e menos do que tá na lei. Eu confesso pra vocês que eu não sei os dois lados do argumento porque eu não assisti e vamos ficar só na questão do texto legal, tá bom? Vamos fazer assim que eu acho que vai ser mais importante. Eu acho que todo mundo tá dando muita opinião na internet. E como é um assunto que eu já tenho, que eu já não gosto muito de falar, então eu vou ficar só na lei e vamos analisar tudo sobre tudo aqui praticamente na lei, tá bom? Eu já separei aqui algumas coisas, porque normalmente eu nunca tô pronta pra fazer vídeo, vocês me conhecem, né? Esse aqui é o código. Esse aqui é o código penal, tá? Então a gente tá indo aqui no. A gente vai analisar primeiro o que é, tá? E o que vai virar. E aí eu vou dar meu feedback, assim, né? Mas com parte do texto da lei, tá? Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui primeiro. Assim, a minha interpretação aqui vai ser exclusivamente o que eu tô lendo. Agora, o que o povo acha ou deixa de achar, o que tá rolando, aí eu não sei, tá? Pronto, voltei. Vamos lá. Procurar aborto aqui de novo. Tem mais alguma coisa aqui? Tá. A lei de hoje fala o seguinte para nós: temos alguns tipos de aborto, tá? O primeiro que é provocado pelo terceiro, é quando alguém vira para você e fala assim: vai, filha, aborta por algum motivo específico. Então é o seguinte: provocar aborto sem consentimento da gestante, de 3 a 10 anos. Então é tipo alguém que literalmente vai querer fazer uma coisa que a gestante não quer que seja feita. Então é forçar, tá? Então não é. Tem dois tipos de aborto. Aquele que você literalmente você vai e faz, que é essa parte mais ativa, e a outra. Ah, tá, aqui tá dizendo, né? Com consentimento e sem consentimento, tá? Então, uma é meio que ficar instigando, vai, tá tudo certo, vai lá fazer e tal. E o outro é você pegar a gestante e falar assim: nós vamos abortar e, se você não quiser, eu não tô nem aí e vai ser assim mesmo, tá bom? O que mais que a gente tem? Aplica-se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienado, débil mental, consentimento. Ah, pois é, normalmente o Código Penal, quando percebe, assim, por exemplo, que na parte mental, né, a vítima é um pouco mais frágil, então normalmente dá aumento de pena, tá? Normalmente é uma agravante, né? Eu não sei se é agravante ou aumento de pena, já tem muito tempo que eu saí do direito penal, então eu não sei a diferença de aumento de pena e agravante mais, tá? Então vocês me perdoem. Forma qualificada. As penas combinadas nos dois artigos anteriores são aumentadas se, em consequência do aborto, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave. O que causa a morte, beleza. Vocês já estão sabendo disso. O necessário, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. O que isso significa? Que, com ou sem consentimento, não interessa, ela pode fazer o aborto se, através, né, de laudos médicos, essas coisas, se perceber que se ela continuar com aquela gravidez, ela corre risco de perder a vida dela. E a questão do estupro, tá? Que eu acho que é o que mais o pessoal tá batendo, né? Se a gravidez resulta de um estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz do seu representante legal.
Aqui, para mim, é em qualquer momento. Então, imagina, a gestante está com 8 meses de gestação. E se ela um belo dia vira e fala assim, eu quero abortar, e tá com 8 meses, por exemplo, quase no final da gestação, e foi por causa do estupro, ou o seu representante legal também quer a mesma coisa, foi por causa do estupro, ela pode fazer isso, tá bom? Então nós temos 2 tipos, então a gente tem aqui os tipos do aborto. Li o que é hoje, vamos olhar para o projeto. Eu espero que o projeto esteja aqui, para variar eu não separei. Vamos lá. Ver se eu consigo acessar aqui o projeto. Porque aqui tem opinião política, né? Eu quero literalmente o projeto. Cadê o projeto, gente? Cadê o projeto? Não é esse. Mas mesmo assim, a gente já sabe que é esse aqui, ó. Projeto de lei. Vamos aqui. Brasil. É esse aqui, não é? Não era 1904? É. Pronto, vamos lá. Vamos ver o que é o projeto. Eu já tenho por alto, assim, eu já tenho a impressão do que talvez seja, mas vamos lá. Aí nós temos qualquer discussão política, né? Foi feita pelo um rapaz do PL do Rio, né? A turma da esquerda. Aí vai crescer 2 artigos. Isso aqui, gente, tá na Câmara dos Deputados. Então eu tô vendo o que tá na Câmara, tá? Que tá pronta para pauta no plenário. Pode mudar o texto? Pode, mas o que a gente tem hoje do texto, que foi apresentado no dia 17/5, e vamos voltar a funcionar a mouse. Pronto. Acrescentou 2 parágrafos ao 124 e um parágrafo único no 125. Segundo parágrafo no 126. Para o Código Penal. Vamos ver o que é? Cadê o texto? Cadê o texto? Cadê o texto? Inteiro teor. Vamos ver isso aqui. Tá vendo, gente? Eu tô literalmente, eu não sei qual que é a opinião das pessoas, eu só tô abrindo, tá? Deixa eu ver. O que é que ele quer mudar? Provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe o provoque. Nossa senhora, já começou. As coisas antigas, né? Eles não conseguem escrever simples para as pessoas entenderem, né? Tem que escrever difícil. É porque, assim, gente, eu sou muito da. Na minha cabeça, o que mais rola, assim, tipo, se a gente já tem uma população que não é letrada, uma população que a maioria é analfabeto funcional, que não sabe ler e interpretar o que tá lendo, ou tem lhe provoque. Tipo, não precisa escrever tão rebuscado assim, que o povo não vai entender. Eu já não gosto disso, mas enfim, vamos continuar. Quando houver viabilidade fetal, presumida em gestações acima de 22 semanas. O que é viabilidade fetal? Não sei o que é isso, não. Vamos lá. Viabilidade fetal é tipo desenvolvimento do feto, é isso? E viabilidade para mim é poder. Deixa eu ver o que é viabilidade fetal. Viabilidade fetal, segundo Rosas, é utilizada por adequação dos cuidados intensivos neonatais, mas deve ser entendida como último recurso porque prematuros possuem grandes riscos. É o último recurso isso aqui? Tá vendo? O povo escreve tão difícil que é difícil, né, da gente entender. Quando houver último recurso, presumido em gestações acima de 22 semanas, as penas serão aplicadas conforme o delito de homicídio simples previsto. Tá, deixa eu só ver um negócio aqui, porque tá falando de homicídio simples. Deixa eu olhar um trem aqui. Peraí, quando? Provocar aborto em si mesma ou consentir? Então tá falando do 124. O 124 tá de 1 a 3 anos. Ele tá comparando ao homicídio simples. Deixa eu ver aqui. Homicídio simples. A reclusão é de 6 a 20. Eles querem aumentar a pena do aborto de 6 a 20 anos, tá? Então é de 6 a 20 anos e o aborto hoje é de 1 a 3 anos. Eu vou falar por que eu não concordo. Mas tá bom, então eles querem aumentar a pena pro aborto. Eu vou falar por que eu não concordo, mas vamos lá. Então eles querem aumentar a pena, foi o que eu entendi. O juiz poderá mitigar a pena conforme o exigirem as circunstâncias individuais de cada caso. Poderá até mesmo deixar de aplicá-la se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Cara. Que zona! Que zona! O juiz poderá mitigar a pena
Isso aqui vai ficar na mão do juiz. Beleza, ótimo, adoro isso. Quando você pega o Código Penal tem que ter a pena específica. Eles querem aumentar a pena, mas depois no segundo parágrafo fala que pode diminuir a pena. Mas vamos lá. Exigirem as circunstâncias individuais de cada caso. Ou seja, quem vai aplicar de acordo com cada caso vai ser a vontade do juiz, né? Ou pode até deixar de aplicar. Ou seja, pode ser que não haja nem... Não pode ser nem vista como homicídio simples. Pode ser que o juiz chegue aqui e fale assim: não, eu não vou aplicar pena nenhuma porque alguma coisa extraordinária aconteceu, tá? Que a infração atingir o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Quando eu vejo esse negócio, agente de forma tão grave, pra mim, o mais grave que eu penso aqui é no estupro. Eu não consigo ver outra coisa. Pra mim, isso é a questão aqui, do jeito que tá escrito aqui, de forma tão grave, pra mim é questão de estupro. Eu não vejo outra coisa aqui. O mais grave pra mim aqui tem a ver só com isso. Eu não consigo ter outra palavra pra isso aqui. Se vocês tiverem uma outra palavra pra isso, aí vocês me falam nos comentários. Lembrando que eu não vi a opinião de ninguém, tá? Eu tô realmente só lendo o texto legal aqui. Aí vai crescer com o parágrafo único aqui, né? Vamos, o que eles vão crescer aqui? Provocar aborto sem o consentimento da gestante. Quando houver viabilidade fetal... Ai, eu adoro essa palavra, meu Deus. Presumendo a gestação, as penas serão aplicadas conforme o delito de homicídio simples previsto no 121. Peraí, calma. Então, quando a mulher, ok, ela tá grávida, e presumindo que já tem as 22 semanas... As penas serão aplicadas conforme o delito de homicídio simples. Então, na verdade, o que eles estão fazendo? Eles estão focando nessa coisa de 22 semanas. Ok. Então, ao invés de ter todo um período, eles estão falando do período de 22 semanas, que eu acho que deve ter a ver com aquele período da formação cerebral, alguma coisa assim, né? Então, aquele que também provocar o aborto sem o consentimento da gestante vai ter a pena aumentada. Porque a pena era uma pena simples. Vamos ver quanto que era a pena? O por terceiro, né? Sem o consentimento. Era de 3 a 10 anos. Homicídio simples a gente viu que também que era de 3 a 10 anos, não? Peraí, provocar sem o consentimento. 1 a 10 anos. E aí, 1 a 10 anos, homicídio simples. De 6 a 20 anos. Então tá aumentando a pena também. Tá, ok. Vamos voltar. Então, os dois aqui a gente viu que é aumento de pena. Ok, vamos continuar? Então, nós notamos que provocar aborto em si mesmo, consentir que outro lhe provoque. Ou seja, quando a mulher quiser abortar, vai aumentar a pena para ela. A não ser que tenha alguma coisa aqui que o juiz anule a sentença, correto? Só que isso aqui tem um problema, gente, que é o seguinte: isso aqui tá na mão do juiz. Porque quando a gente olha a questão do estupro, tem a questão do estupro, em específico ali. Se a mulher é estuprada, ela pode ela pode abortar, necessariamente. Agora, aqui não, por exemplo, abortou em si mesmo ou consentir que outro o provoque. Aqui fala o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Isso aqui entrega para o juiz saber o que é de forma tão grave, ao invés de literalmente falar que é a questão do estupro. Com toda a palavrinha ali, tá entendendo? Aqui é a mesma coisa. É passar para homicídio simples, que vai aumentar a pena, mas sem consentimento da gestante. O que mais tem de mudança aqui? Renumere-se o parágrafo único do 126, blá, 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 e acrescente o seguinte parágrafo, o segundo, né? Quando houver viabilidade fetal presumida em gestação em 20... Eu já vi que essa história de 22 semanas tá em alta aqui, né? Que é a formação do cérebro, né? As penas serão aplicadas conforme o delito de homicídio... Peraí, quando houver viabilidade... O 126. O que é o 126? Provocar aborto com... agora é com consentimento. Nós estávamos falando sem consentimento, agora com consentimento. Então é a mesma coisa. Aqui vem a gestante quer, vai aumentar a pena, e se aí o juiz é que tem que entender o que é grave ou não grave, para o quê? Para tirar a pena. Então tem que ter o decurso do processo legal todo para definir isso. Aí é quando tem outra pessoa sem o consentimento, e aqui aqui, ó, é o consentimento dela. O que mais que mudou? E aí todos eles aumentaram a pena. Não se pune o aborto praticado por médico.
Parágrafo único. Ao 128. Se a gravidez resulta de estupro e houver viabilidade fetal na gestação, não se aplicará a excludente de punibilidade prevista nesse artigo. Eu preciso voltar ali. É 128, né? Não se pune aborto praticado por médico, se não houver outro meio de salvar a gestante ou então o estupro. O que mudou aqui? Eu não entendi agora, peraí. Parágrafo. Se a gravidez resulta em estupro e houver viabilidade fetal, presumida gestação, não se aplicará a excludente. Ah, entendi. Tá. Então, isso aqui significa dizer para nós que aqui, nessa lei aqui, o que é hoje é que, tipo, a gestante, se for por causa de estupro, ela pode abortar quando ela quiser na gravidez dela. Pode estar uma semana de teu parto, ela pode ainda assim abortar. Aqui o que fala é, passou das 22 semanas, se ela decidir abortar, mesmo se praticado por um médico, isso aqui aplicará... não se aplicará... O que é excludente de punibilidade? É a questão de que, tipo, ela vai ser responsável pelo crime de estupro, tá bom? Aqui, todo projeto de lei, gente, eles têm um pouquinho explicando sobre o que levou a eles decidirem esse tipo de coisa. Então, vamos resumir aqui minha opinião. Isso aqui não precisa ler, porque esse aqui é o... por que eles querem fazer esse projeto. Vamos ver os nomes que estão aqui. Eu acredito que seja a maioria do PL, né? Algum aqui que vocês conhecem que é famosinha aqui? A Carla Zambelli, né? Que é a famosinha, né? Quem mais? Eu conheço aqui e tal, não sei o quê. O Eduardo Bolsonaro. O Nicolas Ferreira. Eu acho que eu lembro dessa Júlia Zanata. Minha opinião sobre isso. Então, o que a gente tem aqui? Vamos tentar resumir. Nós temos que eles vão aumentar as penas do aborto, tá? Lembrando que eles decidiram, né, deixar bem claro que o aborto é depois que passa as 22 semanas, tá? Então, eles vão aumentar, passar para homicídio simples. Então, assim, praticamente, depois das 22 semanas, vai ser como se fosse uma pessoa de verdade, né? Tipo, uma pessoa que já nasceu e tal, não sei o quê. E até 22 semanas, se houver a questão do estupro, pode ser que a mulher, ela possa... até os 22, ela pode abortar, depois das 22 semanas, mesmo se ela sofreu estupro, então ela pode pegar e ser responsável pelo crime de aborto. Minha opinião. Complicado. Minha opinião, o que eu acho? Tá, a primeira coisa, eu não gosto de entregar na mão do juiz o que vai aplicar da pena e quanto vai ser aplicado da pena, eu não gosto disso. Acho que o direito penal não devia nem fazer isso, tá? Não gosto dessa coisa de entregar para ser definido depois. Depois, esse conceito, né, das 22 semanas para questão para a gestante poder decidir se ela vai abortar ou não em caso de estupro, né? Cara, isso é muito complicado. Muito complicado mesmo. Sabe por quê? Porque, vamos supor, nós temos uma pessoa que ela sofre estupro, correto? Ela tem, ao longo de 9 semanas, decidir se ela vai abortar ou não. Com essa lei, ela só pode até 22 semanas. Só que a gente tem que imaginar que uma pessoa que ela engravida por causa de aborto, ela emocionalmente ela tá muito frágil, tá? Então, assim, eu acho que é muito difícil ela ter 22 semanas para ter uma definição de fato se ela tem que ficar com a criança ou não. Aí, por outro lado, eu também penso, pô, mas ali tem um feto. E aí, depois de 22 semanas, o feto vai... Você pode desfazer do feto? Mas aí também, se a gente pensar bem, se ela não quiser mais, ela não pode abortar, e aí depois... Tipo, e se ela tiver o filho de um cara que tem aborto, ela emocionalmente não tá preocupada. Isso é muito complicado. Muito mesmo, debater. Vou dar minha real, tá? Eu prefiro dar mais liberdade da escolha pros casos de estupro, tá? Eu prefiro. Tá, eu vou dar minha opinião. Eu sou contra esse projeto de lei. Por quê? Agora é minha opinião, eu não vi opinião de ninguém, se é esquerda, se é direita, enfim, não interessa.
Eu sou contra porque é o seguinte, quando vocês observam aqui, eu tô olhando o sentido da lei, tá? Quando vocês observam aqui, é, o que eles fizeram aqui no projeto foi, com ou sem consentimento da gestante, passar para homicídio simples, correto? Aqui. Só que é o seguinte, é um feto, não é um ser humano. E um bebê que ainda está em gestação, eu não acho que deve ser equiparado a uma pessoa que já está viva. Eu não consigo, eu sei que é uma vida que está dentro ali, mas existe. Mas eu não consigo achar que tem que ter a pena mais grave não, a mesma pena para algo que é um feto, para outra coisa que é uma pessoa que já está viva. Por mais que eu entenda e que eu seja completamente a favor do direito, que a gente chama do direito do nascituro, que é quando ainda não nasceu. Tá? Eu não gosto desse aumento de pena. Por que eu não gosto desse aumento de pena? Porque no final, se fez ou deixou de fazer, se vai ser de 1 a 3 anos, se vai ser de 6 a 12 anos, é só para dar mais tempo na cadeia, sabe? Para aquela pessoa que ou incentivou, ou a própria gestante decidiu. Eu não sei se teria que, de fato, agravar a pena, porque já existe uma pena. Vocês estão entendendo? Então, eu não gosto de, honestamente, equiparar a homicídio simples. Mas eu espero que vocês entendam. Não é que, para mim, não exista a vida. É que, para mim, eu não consigo equiparar uma vida que está sendo gerida e que é uma vida com uma vida de uma pessoa que tá que nem eu, que nem você, que, tipo, tá cerciente, vamos dizer que sim. Que tá ali. Então eu não consigo. Sabe por que eu não consigo? Porque, em alguma medida, existe algo que me incomoda, que é ao aumentar a pena para uma vida que ainda está gerindo, talvez eu sinta que haja uma desvalorização daquela vida cerciente. Por quê? Porque aquela vida cerciente, a pena dela vai ser da mesma daquela vida que está sendo gerada. Então, assim, eu tô indo num quesito lógico da minha cabeça, não vi a opinião de ninguém. Eu não gosto do aumento de pena e que a gente equipare um bebê, que é uma vida, eu entendo que é uma vida, a uma vida que já nasceu. Eu não gosto. Eu não gosto dessa ideia de equiparar quando a gente fala de pena. Não gosto que o juiz pode, a depender do caso, pode diminuir a pena, porque aí vai ficar na mão do juiz. Também não gosto. Porque juízes também têm opiniões políticas, e vocês já descobriram isso. Que político tem opinião distinta. Então, vai ter político que vai dar pena máxima para a mulher que efetuar o aborto, que no caso deve ser 11 anos, e vai ter juiz que, por exemplo, não vai aplicar pena nenhuma, porque entende que houve circunstâncias, entendeu? E também aquilo ali, aquele texto legal lá de ver as circunstâncias e tal, aquilo ali tá muito bagunçado. Muito bagunçado mesmo. Então, não gosto. E, para mim, o mais complicado mesmo sobre esse projeto de lei e é aí que eu sou contra, que é em caso de. Cadê meu mouse? No caso de gravidez resultante de estupro. A mulher que ela passa por isso, ela vai. Ela emocionalmente ela vai estar muito. Como é que eu vou dizer pra vocês? Muito abalada. E eu sei que 22 semanas às vezes parecem muito, mas a gente não sabe quanto tempo dura um trauma de uma pessoa que passa por isso. Então, eu honestamente, eu não gosto de um projeto em que você vai dar 22 semanas para aquela menina que sofreu aquele abuso se decidir, tá? Eu não gosto. É minha opinião. Eu acho que a uma pessoa que ela tem um trauma, se ela não tiver psicólogos, psiquiatras,
tratamento, né? Porque vem aquela questão do trauma e tal. Eu não acredito que em 22 semanas nenhum psiquiatra, nenhum psicólogo, nenhum terapeuta, a depender de como ela tá se sentindo por aquilo que ela passou, eu verdadeiramente, eu não acredito que é um tempo hábil suficiente para ela poder fazer essa decisão, tá? E eu prefiro nesses casos, vocês estão vendo tanto é difícil, mas eu, honestamente, sob um ponto de vista psicológico, tá? Eu prefiro nesses casos deixar que ela possa decidir isso durante todo o período dela de gravidez, principalmente por causa dessa parte mental, do que deixar até 22 semanas, tá? Minha opinião. Eu não sei o que os outros estão falando, mas quando a pessoa tem um trauma, a depender de quão forte é o trauma, a gente não pode numerar em semanas para ela conseguir resolver aquele trauma. E eu acho que a depender da gravidade que ela, cada indivíduo, a pessoa que sofreu o aborto, em alguns casos, eu acho que 22 semanas ainda é um prazo muito pequeno para ela poder decidir isso. Muito pequeno mesmo. Até porque tem questão cultural, tem questão religiosa, tem questão mental, tem questão psicológica. E eu acho isso muito complexo, extremamente complexo. Ela ter várias coisas na cabeça dela rodando e ter que dar literalmente um prazo de 22 semanas para ela decidir se ela vai ter aquele filho ou não. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Principalmente porque se ela decidir para depois das 22 semanas, vai ser equiparado a um homicídio simples. Essa é a minha opinião, tá bom, gente? Muito obrigada para você que ficou até o final. Me digam a opinião de vocês nos comentários, mas, tipo, de verdade, tenham assistido esse vídeo até o final. Escreve aqui, assistiu o vídeo até o final, para dar a sua opinião, pra você entender a minha opinião a respeito disso, tá? Lembrando, eu tenho muito mais a minha forma de pensar de direita, mas quando eu leio esses textos que estão aqui, todo o trauma, todo o sofrimento, e eu sempre coloco trauma, sofrimento, a psique, eu coloco tudo isso em primeiro lugar. E a gente querer dar para uma gestante 22 semanas para decidir isso, e depois enquadrar ela em crime e homicídio simples. Olha que bosta. E ela tá com feto, que às vezes pode se tornar para ela depois de 22 semanas indesejada. É uma vida, é um feto? É. Mas se tornar aquilo indesejável, equiparar aquilo a homicídio simples? Gente, sério, desculpa, eu não concordo, tá? Essa é a minha opinião. Eu seria contra esse projeto de lei. Porque. Então, Nina, quer dizer que você então é a favor do aborto? Não. Significa que o aborto, em casos de estupro, do jeito que tá ali na lei, eu sou contra. Por causa dessa data de 22 semanas. Acho que é pouco para quem sofreu um trauma. E com relação ao aumento de pena, eu honestamente eu acho desnecessário. Porque esse aumento de pena para homicídio simples é equiparar que a vida do feto, né, que é o que a gente fala do direito do nascituro, ele é exatamente o mesmo direito do que uma pessoa viva. Também não gosto da equiparação. Tá? Não gosto mesmo. Porque eu sou ser ciente, eu penso, eu tenho, né, tudo isso que me faz ser gente, pago imposto, outras coisitas mais e tal, não sei o quê. Tô viva. Mas o nascituro, ele não pode ser equiparado a uma pessoa que tá com vida. Ah, é vida, tá crescendo e tal, não sei o quê? Sim. Mas ela não tá, primeiro, toda desenvolvida. E segundo, eu não posso equiparar a como se fosse comigo. Que é como se eu estivesse desmerecendo a minha vida, entendeu? Em face do direito do nascituro. Vocês estão entendendo? A minha linha de raciocínio? Mas isso é o que eu penso, tá? Podem ser que outras pessoas tenham falado outras coisas que pensem diferente do que eu penso. Tem gente que pode ser simplista, por exemplo, no argumento e falar assim: é tudo vida. Beleza. Eu não gosto de interpretar que é tudo vida.
Mas eu também não vou falar para vocês que eu sou a favor de aborto, porque eu também não sou favorável ao aborto, tá? Mas pelo fato de eu não ser favorável ao aborto, não significa que eu sou a favor de equiparar o aborto ao homicídio simples. Porque para mim, uma coisa é nascituro, que é um feto que está em desenvolvimento. Outra coisa é uma vida que já nasceu e que está ciente. Então, o que eu não gosto ali é esse aumento de pena. Porque eu sou contra o aborto. Mas eu não gosto dessa equiparação de pena. E o negócio lá das 22 semanas em caso de estupro, eu também não concordo. Pronto, é isso, gente. Muito obrigada para você que ficou até o final. Falei muito, citei, busquei aqui, mas de coração, essa é a minha opinião, tá bom? Obrigada e a gente vai se falando. Take care.